Olá, meus irmãos, boa tarde. Uma tarde fria aqui em São Paulo, chuvosa, sexta-feira, aquela vontade de ficar em casa, mas a vontade de aprender mais da palavra de Deus supera a de ficar em casa. E acabou de ser concluído mais um período da nossa EBO, os irmãos estão saindo ali do templo, tivemos uma boa cooperação, mesmo com essa tarde chuvosa, e foram duas ministrações. A primeira, pelo pastor Paulo Nogueira, do estado do Rio de Janeiro, esse que está aqui do meu lado, e a segunda pelo pastor Êxodo Simeão, que é o presidente da nossa igreja em Mogi Guaçu. E nós vamos bater um papo um pouquinho aqui agora com o pastor Paulo Nogueira. Eu costumo dizer que ele tem algumas mensagens meio que exóticas, né? Uns temas diferentes, uns títulos meio atrativos, mas é um homem muito inteligente, muito usado por Deus e que tem sido um instrumento de Deus para abrir a nossa mente aí nas últimas EBOs. Pastor Paulo, boa tarde, paz do Senhor. É uma alegria receber o senhor aqui nos estúdios da RBC. Para mim, eu me sinto honrado. Boa tarde para todos os ouvintes dessa rádio, né? Abençoada, né? E estamos aí. Eu não sei se o senhor sabe que nós estamos sendo assistidos pela TV AD Belém, mas bênção. A igreja em São Paulo agora também tem uma rádio. Maravilha. A FM 80.9. Então, FM 80.9. Isso, com certeza neste momento tem muitos irmãos aí nos ouvindo no carro, na rua, em casa. Amém. Eu mando um abraço para todos os nossos irmãos ouvintes, né? Da rádio. Pastor, como eu disse, o senhor sempre tem uns temas meio exóticos nas suas ministrações. O senhor pode citar alguns deles que o senhor já ministrou para a gente aqui nessas EBOs? Aqui eu já citei Daniel e a globalização. Eu já ministrei aqui em 2008 com o tema As 7 perdas de Jó e a sua restituição, do dinossauro ao celular digital. Então, foi bom o senhor citar essa, porque é uma que eu queria conversar com o senhor um pouco. Enquanto o senhor pregava, eu estava ouvindo um irmão dizer que o senhor pregou que a invenção do celular já estava na Bíblia, né? Tudo. Aí o senhor estava dando um resuminho aí do dinossauro com o celular. Isso. Me dá uma síntese dessa temática aí que o senhor está abordando. Eu vou para a Bíblia, né? Então, preste atenção. Vamos falar sobre o período Jurássico até chegar ao celular digital. Por exemplo, no capítulo 40, verso 15 a 23, fala sobre o dinossauro. Só que não fala a palavra dinossauro, fala Bemute, né? Contempla tu, Bemute, que eu criei contigo, como erva, como boi, seus ossos são como tubo de bronze, quando quer, move a sua cauda como cedro. Alguns comentaristas colocaram no rodapé rinoceronte, outros colocaram hipopótamo. Mas da onde o senhor tirou a conclusão de que quer dizer dinossauro? Vou te falar. Outros colocaram elefante. Mas, irmão, vamos pela lógica. Quando quer, move a sua cauda como cedro. O cedro tem de 20 a 40 metros de altura lá no Líbano, né? Então não pode ser elefante, nem hipopótamo, nem rinoceronte, porque a cauda desses três é uma mixaria. Só serve para espantar mosquito. Então não me engana, não. Só falando assim, né? Tá entendendo? E outra coisa forte é o 23. Fala que ele entra no rio, o rio transborda, entra na altura da sua boca e não arrasta. Vai arrastar um dinossauro de 80 toneladas. Então o rio transbordava, entrava na altura da sua boca e não tinha força para arrastar. Então, se fosse o rinoceronte, seria arrastado, arrastado. Né? Aqui, ó, capítulo, não estou mentindo, capítulo 40, verso 23. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Então foi uma visão que Deus deu a Jó, né? E ele fala que seus ossos são como tubo de bronze. A ciência prova que esses grandes dinossauros, que eram herbívoros, pesavam de 70, 80 toneladas, os ossos deles eram ocos, porque se fosse maciço, eles não tinham força para andar, por causa do peso. E aqui diz, seus ossos são como tubo de bronze, tubo que é cilíndrico, oco por dentro. Tá aí. E o celular? Bom, o celular, vocês sabem que Olha, o pastor Paulo está dizendo aqui que, bem antes da gente pensar que o celular existiria, a Bíblia já contava essa peculiaridade para nós, hein? Falou do dinossauro, agora quero que o senhor mostre aí do celular. Tudo bem. 7 são os tipos de raio. Ondas de rádio, micro-onda, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Cada um desses raios que Deus criou tem uma função diferente. E os raios de ondas de radiofrequência é levar a voz de um celular para o outro. Então, olha o que a Bíblia diz no capítulo 38 de Jó. Olha o que diz. Olha o que diz. Tá? Ou pode levantar, capítulo 38, verso 34 diante.
Ou pode levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra. Se você estiver num avião a 10 mil metros e ligar o celular, claro que não pode ligar. Alguém aqui atende. A tua voz passa pelas nuvens e as densas águas não cobrem essa voz. Olha o que diz mais na frente. Ou ordenará aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui. Isso aqui não é raio de trovão, porque raio de trovão é só para matar. Isso aqui é para levar a voz de um lugar para outro. Eis-nos aqui. Já falava que os raios iam levar a voz de um lugar para o outro. Está na Bíblia, eu creio. Acabou. Acabou. E quais mais temas o senhor ministrou? O senhor citou 2 aí. O de Jó, a do dinossauro, o celular. Tem muitos. Daniel, Gog e Magog. Pastor, o que é Gog e Magog, pastor? Que o senhor tanto fala. Deus. Hoje, foi o tema, né? Rússia, Gog, terra de Magog, né? Deus fala 3 vezes contra a Rússia. Esse foi o tema de hoje, meus irmãos. Foi o tema de hoje. Que falou da Rússia. Foi. E eu queria que o senhor desse uma síntese pra gente aí sobre essa temática. Deus fala 5 vezes contra a Rússia. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Hoje nós sabemos que Meseque é Moscou, que é a capital da Rússia. Tá? E Tobolsk, que é a direita de Moscou. Como eu sei que é a Rússia? Porque fica ao norte. A Bíblia fala que é uma nação vinda do norte. Aí fala a Confederação Russa, Togarma, Turquia, Put, a Líbia, Gomer, Alemanha, Pérsia, o Irã, Iraque, Babilônia, Etiópia. E a Bíblia ainda fala, e serve de tudo de guarda. Então, a Rússia, ela abastece com materiais bélicos países antissemitas para atacar Israel. O urso não ataca a ovelha porque teme a águia, Estados Unidos. Eu mostrei isso aqui, a ovelha é Israel. É mesmo? É. Pastor, o senhor ministra aqui na Escola Bíblica há quantos anos? O senhor estava me contando? Cerca de 26 anos, é isso? 26 anos. A primeira vez que eu ministrei aqui foi em 1996, convidado pelo pastor Zé Wellington, quando eu estava na Escola Bíblica de Belo Horizonte. Ele comentou, eu me lembro dele comentando, amanhã vai estar aqui o pastor Paulo, é um carequinha que eu conheci lá em Belo Horizonte, e ele é muito inteligente, viu? Então amanhã ele vai estar aqui na Bíblia. Eu me lembro de uma vez que o pastor citou o senhor dessa forma. Isso, aí ele me fez o convite, só que em 94 eu recebi várias revelações e visões de pessoas que viam pregando numa grande cidade, em São Paulo, numa grande igreja em São Paulo, e teve um irmão lá de Minas Gerais que ele falou assim, olha rapaz, eu vi você entrando numa grande porta, e dessas portas outras se abriu. E o outro irmão falou, é São Paulo. Aí quando foi em 96 se cumpriu, né? Era algo de Deus, né? Tanto que a porta está aberta até hoje. É verdade. Todo ano o senhor tem sido um dos preletores, né? Graças Pastor, a Deus. O senhor já pregou, e o senhor prega bastante, a gente sabe, o senhor é ministro da palavra. O senhor já pregou em alguma igreja cuja escola bíblica seja maior do que a IBO do Belém? Não. Eu já preguei em grandes escolas bíblicas, grandes convenções. Recentemente preguei ali em João Pessoa, pastor Zé Carlos. Pastor Israel, já ministrei 2 vezes na convenção lá, né? E em outras convenções, mas essa, para mim, é a maior escola bíblica da América Latina. Chega a vir a 8 mil pastores obreiros do Brasil e do mundo, né? Agora está um pouco menos por causa da pandemia, né? Sim, ainda não está recuperada 100%. Não está, e muita gente morreu, outros estão doentes, a gente entende isso aí, né? Mas, para mim, é a maior escola bíblica, né? Eu sempre falo, como eu falei hoje aqui, eu reconheço que eu estou colhendo onde eu não plantei, mas é a misericórdia de Deus, né? É verdade. Pastor, que conselhos o senhor daria para um obreiro que nunca participou de uma escola bíblica? Qual é a forma que o senhor o convidaria a participar de um trabalho tão importante como esse? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Para mim, a escola bíblica é algo muito forte na minha vida. Eu acho que tem pessoas que hoje eu falei, tem pessoas que ele quer ensinar, mas não gosta de aprender. Para ensinar tem que aprender. Irmão, eu falo de coração. Nesses 26 anos que eu estou na Escola Bíblica de Belenzinho, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Não tem dinheiro nenhum, irmão Tiago Bertolino, que pague o que eu aprendi nesses 26 anos com esses grandes homens de Deus aí. Eu aprendi mais do que ensinei. É verdade. A nossa escola, ela dura 16 dias ininterruptos. São 3 estudos pela manhã, se bem que os 3 estudos começaram de um tempo para cá, né? Antigamente era só 2. Era só 2. São 2 à tarde hora. E um culto à noite. A EBO foi pegando diversos formatos. Eu participo há 23 anos. Eu participei da primeira edição, era a 53ª. E eu tenho lá em casa o crachazinho dela ainda, o crachazinho branco, a foto do templo antigo e tal. E eu coleciono todos os crachás de lá para cá. Então eu tenho guardado de todos os anos. E cada ano está melhor, não é verdade, pastor Paulo? Cada ano está melhor, a gente aprende mais. Quando eu ministrei aqui em 96, era jubileu de ouro. Jubileu de ouro. Tinha 50 anos.
Ano passado eu ministrei aqui, até eu errei, eu falei bodas de ouro, boda é casamento. O Tiago falou que todo homem tropeça em palavra, né? Eu falei bodas de diamante, mas jubileu, ano passado, né? Foi jubileu de diamante, e eu ganhei aquela medalha com aquela canequinha, né? O Moleskine e o kit que a secretaria preparou. O kit, né? E o diplomazinho, aquele certificadozinho, e eu guardo lá em casa com muito carinho, porque participei do jubileu de diamante aqui dessa escola, para mim foi bênção. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui Enquanto Jesus não prontos voltar. e preparados para participar da 78ª, nona, né, pastor? Até ele voltar ou até a gente se encontrar com ele, né? Pastor, o senhor congrega na Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, no Rio de Janeiro? Jardim Nogueira. Aí as pessoas perguntam, pastor, você fundou essa igreja? Essa igreja tem mais de 40 anos, é o bairro lá, o lugar, né? É porque o nome é Paulo Nogueira, então a gente já liga a igreja ao nome do pastor, acho que ele é o presidente da igreja de Jardim Nogueira. Eu já fui até vice-presidente por 2 anos já, mas já passou, já fui vice-presidente por 2 anos. E a gente faz mais a itinerância, né? Pastor, o senhor gosta muito de falar sobre o Apocalipse, né? Sim, sim. De onde surgiu esse interesse, esse desejo por esse tema? Irmão, assim que eu me converti, com 15 anos de idade na igreja presbiteriana, foi o livro que mais me chamou a atenção, foi Apocalipse. E a primeira vez que eu tentei pregar nesse livro, eu fui humilhado diante de todo mundo, falando que eu não tinha que falar nada de Apocalipse, que eu tinha que estudar no mínimo 20 anos para falar alguma coisa do Apocalipse. Eu fiquei 2 anos sem olhar para esse livro. Esse livro ele foi gostoso na minha boca, mas amargo no estômago. Ficou traumatizado. Fiquei traumatizado, não queria mais nem ver. Quando foi em 1982, eu tinha 17 anos, e eu estava servindo na Força de Fuzileiro da Esquadra em Natal, no Rio Grande do Norte. Estava me formando fuzileiro naval. Foi aí que Deus mandou eu estudar novamente Apocalipse, um artigo sobre Apocalipse, e eu me aprofundei ali sobre o 666, né? E ali eu senti de Deus falando comigo, agora você vai estudar essa matéria do Apocalipse, que é uma matéria que quase ninguém entende. E para você estudar sobre Apocalipse, já tem 40 anos agora, né? Foi em 82. Você tem que entender um pouco de química, física, anatomia humana, robótica, tecnologia. A gente mostra tudo na Bíblia. Mas tem, né? Tem tudo isso aí em Apocalipse, pastor? Rapaz, tem tudo isso muito mais. Quando eu passei a pregar sobre código de barra, sistema binário de computador, fibra ótica, videoconferência, holograma. Eu lembro de uma mensagem do senhor sobre o código de barras, viu? Há muitos anos. Eu lembro. Holograma, que vem de holografia, imagem de uma pessoa gerada por computador. E eu passei a falar que o anticristo na grande tribulação seria onipresente. Agora veio aí um filme aí na Record sobre o Apocalipse que mostra isso. O anticristo lá na Europa aparecendo lá no Rio de Janeiro, numa praça, e eu já pregava isso. Eu fui tido como louco, maluco. Tirei esse homem do púlpito, esse homem tá maluco, tá louco. Tá entendendo? Mas quando eu preguei aqui em 96, pastor Zé Wellington, o pessoal acreditou, que eu já falei sobre isso. Em 96. E nós vemos aí holograma, né? A pessoa pode estar lá no Japão e ele aparece aqui. Através de uma imagem, você jura que é ele, mas não é. Tá entendendo? E Apocalipse 13, eu mostro tudo em Apocalipse 13. Pastor, depois de Deus ter revelado ao senhor que era para o senhor estudar o livro de Apocalipse novamente, depois do trauma, passou o medo? Não, passou o medo. Passou o medo. É porque muita gente tem medo de falar nesse livro, que lá no final fala que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus vai acrescentar os flagelos. E se alguém tirar, Deus vai tirar da árvore da vida. Quando a pessoa lê aquilo ali, não vou ler Apocalipse, não. Eu vou ficar em Gênesis mesmo. Fica com medo, né? Cada um Deus tem um chamado, né? Irmãos, eu gosto muito de ouvir o pastor Paulo e ele consegue prender a atenção da gente com a didática que ele tem, o sotaque que ele tem, e é muito bom. E ele é muito inteligente, viu? O senhor é muito inteligente. Cearense, rapaz, comedor de rapadura, tapioca. O pastor José Wellington fala que aqueles que não têm cabelo é porque Deus deu muita inteligência. Então acho que é por isso que o senhor não tem cabelo, né? Que o senhor é bem inteligente, né? Eu sei que quando eu casei ainda tinha cabelo. Aí depois que eu casei, o cabelo foi embora de vez, né? O senhor está querendo dizer que foi a esposa que fez o cabelo embora? Nada. Cuidado, você vai dormir na rua quando chegar no Rio, hein? Não, minha esposa é bênção, rapaz. Senão eu não janto quando eu chegar lá amanhã, nem almoço. Pastor Paulo, cita mais algum tema aí que o senhor julga bastante interessante, que chama bastante atenção do público quando o senhor ministra. Olha, irmão, a Daniel e a globalização. Ali a gente mostra aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxa de bronze, perna de ferro. Então, e os pés em par de barro em par de ferro, é ali que eu mostro a globalização. Os pés em par de ferro. Agora nós temos 1.000 irmãos assistindo. A audiência está subindo. Eu estava olhando aqui, tinha caído um pouquinho, mas o pessoal se interessou pelo assunto. Esse assunto é bom. O que é a globalização? Talvez tenha algum irmão que está nos assistindo que não sabe o que é isso. A globalização são todos os países reunidos, tá? Num só comércio, numa só economia, numa só moeda. Nós estamos caminhando para isso. A Bíblia fala em Apocalipse 17... Pastor, seria mais ou menos o que a Rússia quer da Ucrânia? Você vê que hoje eu falei que a Rússia ataca os países que estão em repouso.
né, que estão em repouso. E a Ucrânia estava em repouso há quase 20 anos, chechênios atacaram também, que estavam em repouso, e futuramente vai ser Israel. Eu mostrei, e a Bíblia diz que eles vão cair nos montes de Israel, né? É guerra de Gog e Magog contra Israel. Está lá em Ezequiel 38 e capítulo 39 também. Então, a globalização, eles vão ter um só pensamento, uma só ideia. Até em Apocalipse 17, né? Entendeu? Fala que eles terão, acho que é 17, 13, se não me falha a memória. Eles terão uma só ideia e um só pensamento. Você vê que quando o barril de petróleo sobe lá, sobe as coisas aqui, né? Quando o café sobe lá, não é isso? A bolsa, sobe aqui tudo. Então, a globalização já está... Você vê que essa guerra não tem nada a ver com o Brasil, mas já está afetando a gente, da Rússia, contra a Ucrânia, porque eles têm... Está tão longe, né, pastor Paulo? Está tão longe, E a gente é tão prejudicado, né? Tão longe. Está entendendo? Então a globalização traz tudo isso e pandemia também. Você vê que em 3 meses a pandemia espalhou no mundo todo. Em 3 meses, de janeiro a março de 2020, estava no mundo todo. Pastor, na Bíblia tem alguma coisa parecida com a pandemia da Covid-19? Eu preguei aqui no passado, tem até a apostila que é Coronavírus, pré-arrebatamento e grande tribulação e suas consequências à luz da Bíblia, né? Então a Bíblia fala em endemia, epidemia e pandemia. Endemia, ela é local, numa só região. Nós vemos ali uma endemia de cólera, principais sintomas da cólera, diarreia, que é disenteria, e febre. Ela, em 94 teve uma endemia lá no Ceará de cólera, né? Entendeu? E nós vemos epidemia em Mateus e vemos pandemia no livro de Lucas, que é no mundo todo. Então a Bíblia fala tudo, né? E interessante, hoje a gente usou máscara durante 2 anos. Lá em Levítico, a pessoa quando estava contaminada, Deus falou para o sacerdote, para falar para aqueles que estavam contaminados, para usar um pano por cima do bigode. Em outra versão fala por cima do lábio superior. Era um pano que colocava aqui. Era a máscara que nós usamos aí nesses 2 anos de pandemia. Tinha que sair do arraial e ficar isolado 14 dias. Isolamento social, 14 dias, Covid. Verdade. Olha aí, o médico falava para ficar 14 dias. Exatamente. Então, está lá em Levítico. Então, tudo que está acontecendo, a Bíblia já falava. A Bíblia diz, vê isso aqui é novo, já foi no tempo passado. Pastor, uma vez o senhor disse que quem inventou o elevador foi Deus, não foi o homem, não foi? O senhor se lembra disso? É por isso que eu falo, irmãos, que as mensagens do pastor Paulo Nogueira são meio exóticas, é diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir todo dia. Por exemplo, eu fui da Força de Fuzileiro da Esquadra, né? A gente viajou de navio de guerra, eu mostro navio mercante na Bíblia, navio de guerra, navio militar. Rapaz, submarino tem na Marinha. Quando eu era fuzileiro, a gente tinha lá o submarino, tem até hoje. Aí é coisa nova? Não. O primeiro homem que fez uma viagem submarina foi Jonas, rapaz. Foi uma viagem submarina. Só que o submarino ali era de carne e osso. Era vivo, né? Era um ser vivo, né? Ali foi uma viagem submarina. É verdade, muito bom, viu? Pastor Paulo é uma simpatia, viu? Eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. A irmã Elisa Moreira, a irmã Nadir Souza Fontes, Sérgio Henrique, Gerson Maltês, a Dilma Costa, Samuel Fagundes, Leandro Campelo, pastor Bruno Gouveia, da cidade de Itapeva, que está conosco aí conectado. Carla Correia, perguntando o nome do pastor, já respondeu aí a equipe da TV. Pastor Paulo Nogueira. Um abraço aí para Valderson Oliveira. Um abraço para o pastor Paulo e o pastor Tiago. Muito obrigado, meu amigo. Benedita Ribeiro, muito sábio esse pastor. Não perdi nem um segundo. Olha aí, pastor Paulo. Gonçalves Martimiano, Deus abençoe. O Wellington também, lá do Itaim Paulista, que está conectado. Deus abençoe, meu amigo Wellington. Deus continue abençoando você. Pastor, para finalizar, joga mais uma pérola aí para o nosso público. Irmãos, não tem nada que não esteja acontecendo que a Bíblia não fale. Né? Por exemplo, hoje nós estamos aí diante das coisas que estão acontecendo, que tudo está sendo filmado, né? Sim. Você vê na época do mensalão, aqueles homens dentro do gabinete passando aqueles maços de dinheiro e estava sendo filmado. Sim. Olha o que Jesus falou, aquilo que se faz em oculto nos gabinetes seria revelado pelos telhados. Então toda essa corrupção que teve no passado aí foi filmado. E Jesus já tinha falado que seria revelado pelos telhados. Realmente, a imagem da TV e o som vem pelos telhados, porque a antena fica onde? Nos telhados. É verdade. Interessante isso aí. Então não seria nada em oculto que não estivesse acontecendo, que não viesse pelos telhados. E os últimos sinais da vinda de Cristo é Israel e a apostasia, que é abandono consciente da fé que nós estamos vivendo aí. Como teve um pastor que falou que a Bíblia está desatualizada e tem que atualizá-la, né? Já Billy Graham disse que a Bíblia hoje é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã cedo, né, pastor Paulo? Aqui o pastor Gessé, né?
está falando aqui sobre o livro dele também, Resistir Sempre, Render-se Jamais, né? Pastor José. Pastor Paulo, nós precisamos concluir aqui a nossa live. Você o pessoal da FAESP adquirir o livro dele. já está chegando Pastor por José, aí. Resistir Sempre, Render-se Jamais. Muito bom, hein? Coisa boa, coisa de Deus. Eu quero agradecer a participação do senhor. Pois não. Foi muito bom tê-lo aqui na RBC. Nós precisamos encerrar. Daqui a pouco tem Amém. uma live da FAESP, Faculdade de São Paulo. Pois não. A equipe já está à disposição. E eu quero dizer que foi muito bom esse bate-papo com o senhor. Foi muito bom ouvi-lo mais uma vez. Amém. Que Deus continue o ajudando, dando saúde ao senhor, à sua família. Amém, eu agradeço. E se Jesus não voltar, que ano que vem estejamos aqui novamente, em nome né? de Jesus. O irmão, aqueles ouvintes podem nos seguir no guiasemear.com. Ali tem o nosso contato, né? Nós temos também o nosso canal no YouTube, né? Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Se inscreva que vai vir tem mais de 60 vídeos, inclusive alguns vídeos de mensagens que eu preguei aqui no passado. Está lá no nosso canal. E vou trazer mais coisa boa ainda, né, para o nosso canal. E nosso contato é código 21, né, Rio de Janeiro. E nós ministramos também para casais e família, tá? Pouca gente sabe, mas nós ministramos para casais e família também. É porque vem sempre o senhor voltado para o Apocalipse, você acha que essa é a vertente principal, né? Mas não, a gente ministra para casais e família, tá bom? Tá certo. Então, nos siga aí, no guiasemear.com, ali tem todos os nossos contatos, tem o nosso canal, tem os nossos livros, você pode comprar pela Hotmart, pode comprar o lado, que hoje é e-book o livro, né? Livro online, né? O pastor José Wellington gosta muito do senhor. O senhor tem 30 segundos aí para fazer os seus agradecimentos, considerações. Amém. E se despedir do pessoal que está nos assistindo aí. Temos bastante irmãos aí conectados ainda. Tá bom, então. Eu quero falar para todos os irmãos que fiquem firmes, porque temos que orar muito pela nossa nação. Estamos passando por um momento um pouco difícil, para Deus nos dar vitória, Deus nos ajudar. Tá? Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? Eu sempre falo que nunca as profecias se cumpriram com tanta rapidez, nunca os dias e meses passaram tão rápido como estão passando agora. Estamos vivendo os dias abreviados, né? Jesus falou que os dias seriam abreviados. Parece que foi onde que entrou 2022 e já estamos no final, né? Final do ano. Jesus falou que seria abreviado. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude. E se você quiser saber algo mais, nos siga no guiasemear.com. Tem todos os nossos contatos e também o nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nosso canal é Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Se inscreva lá. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube da TV de Belém. Temos irmãos conectados do estado do Rio de Janeiro, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia. Pastor Misael Dias aí, ó, em Budas Artes, nosso pastor ali naquela cidade. Deus abençoe a todos vocês, fiquem conectados. A TV AD Belém não para, a rádio RBC FM 80.9 também não. E às 19 horas temos mais um culto. Culto da noite dessa sexta-feira, com certeza será uma bênção. O preletor será o pastor Cláudio Gama, que também é do Rio de Janeiro. Cláudio Gama é muito meu amigo, já trabalhamos muito junto no Espírito Santo, saudoso pastor Oscar de Moura, já ministramos em Belo Horizonte, ficamos no mesmo hotel. O pastor Cláudio Gama é nosso amigo. É, amigão, nosso né? Vizinho, é. Meus irmãos, à noite tem culto, amanhã, sábado, das 9 ao meio-dia, temos EBO. Amanhã, sábado à noite, 19 às 21 horas, temos EBO. E domingo, culto de Santa Ceia normalmente, tá certo? Teremos eleição, é dia de votação, mas a Santa Ceia aqui da sede do Belém acontecerá normalmente. Você que pode vir estar presencialmente, você que não pode estar distante, nos acompanhe ao vivo pelos nossos meios de comunicação. Um abraço a todos e até já em mais um culto da 76ª Escola Bíblica de Obreiros do Ministério do Belém. Que Deus abençoe a todos. Assembleia de Deus,